ao tema em análise. Olha, eu faço análise deste debate, desta discussão, olhando alguns fatores sérios, realísticos no nosso país. E ainda bem, sendo o terceiro a debater. Primeiro vamos por partes. Quando o ministro Sérgio Correia veio ao público dizer a partir da sede das Nações Unidas da FAO que os moçambicanos tinham 3 refeições dias, nós todos, todo o povo, incluindo a FDC, veio publicamente desmentir que não era possível, os dados trazidos pelo ministro Correia eram dados falsos. Dos 30 milhões de habitantes, vamos assim, de forma aleatória, 32. 90% estamos a falar de mais ou menos 24 milhões de pessoas que tinham 3 refeições por dia. Isso não era possível. Não é? Isso não era possível. Este é o primeiro aspecto. O Ministério da Agricultura obrigou a FDC para desmentir e, ao mesmo tempo, dizer que não, os dados trazidos pelo Ministério, quando veio esta epopeia de que não, os dados foram trazidos durante a época da colheita. São quantos moçambicanos que têm acesso à colheita? Vamos isso por números reais, por dados reais. São quantos? Nós até aqui, agora em Moçambique, estamos a explorar cerca de 5,6% de terra para a agricultura, mesmo consistente. Significa que não é toda a população moçambicana que está na agricultura. Cada um tem, de facto, a sua coisa que faz, e é preciso a gente reafirmar que, para além da agricultura, o setor mais que colhe a sensibilidade dos moçambicanos é o setor informal. Essa tal colheita é no setor informal. Então, aí começa, de facto, a aparecer a primeira mentira. Eu não concordo hoje quando se diz que não, o problema é dos técnicos. Nós temos que responsabilizar os técnicos. Porque hoje temos esse 30,1% de uma informação fidedigna, relevante, trazida pelo INES. É o mesmo INES que ontem foi desmentido pelo governo da Frelimo quando dizia que em Gaza os números avançados pelo STAI só seriam para 2040. Mas porque o assunto tinha a ver com questões eleitoralistas, interesse eleitoral. Então, o INE foi vilipendiado. Foi no governo da Frelimo que nós ouvimos que quando o capim cresce, quando o capim cresce, tem que ser cortado. Foi na altura que o Rosário Fernandes colocou o seu cargo à disposição. Como é que nós hoje estamos a dizer que não, os dados trazidos pelo INE, por ser uma entidade relevante, hoje são corretos? Quando o INE já vinha dizendo que não, do ponto de vista numéricos, os dados trazidos eram muito mais dados na ótica deles, porque eles fazem um estudo científico e eles sabem as incidências de técnicos que são mandados para inquirir as populações. Senhores, no dia que nós, dizia o meu colega do painel, olharmos a agricultura como base de desenvolvimento, a agricultura para acabarmos com a fome, nós até podemos lá contar. Eu quero recuar para 1980. É preciso a gente recordar, não, 1974 a 81. Nós tínhamos menores importações do arroz em Moçambique, porque nós tínhamos a bacia do Limpopo, antes que o mesmo solo seja, na altura, usado pelos búlgaros, quando decidiram que deveriam meter pesticidas e adubos para colocar em causa choque na produção de arroz. Tínhamos Matutuine e tínhamos Zambésia. Estamos a falar de bolsas que produziam cereais. Estamos a falar de tete, nampula, niança. Estamos a falar de leguminosas. Nessa altura, Moçambique tinha, de facto, o seu autossustento. Mas a partir da altura em que nós começamos a vilipendiar a agricultura como base de desenvolvimento, aquela agricultura que está lá na nossa Constituição, e nós sermos dependentes da África do Sul,
para trazer tomate, para trazer arroz, para trazer açúcar, com potencialidades de solos. Eu até hoje não consigo perceber, não é? Moçambique é um dos melhores países que produz o açúcar. Mas por falta de gestão, nós pegamos a nossa gestão e entregamos aos sul-africanos. Quero dizer, o que com isso eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, muitas das vezes, quando nós falamos de relatórios, quando nós falamos de números, eu quero trazer este assunto para acordar ao colega do painel, dizer, é preciso a gente perceber, quando nós falamos de números, nos últimos tempos o governo de Moçambique, me parece que começou a olhar os números como fator determinante para colocar, digamos, a sua governação numérica. Só nos últimos 4 meses, o chefe do Estado já veio dizer, os ministros também já vieram dizer, todos já apareceram a falar de números, todos, quer na educação, 90% da população moçambicana tem acesso à educação. 90% da população moçambicana tem acesso a transporte. 90% da população moçambicana tem acesso à saúde. 90% da população moçambicana tem acesso à saúde. 90% da população moçambicana tem 3 refeições por dia. Muito Mentiras. bem. Mentiras. Tudo isso não passa exatamente por uma mentira, mas é preciso nós já percebermos a lógica das coisas quando hoje aparece o Instituto Nacional de Estatística e diz não, do estudo que nós fizemos no terreno, apenas 30% da população, 1,1. Dos 32 milhões de cidadãos, quando nós falamos de 30%, estamos a falar de mais ou menos 9 milhões que por dia tentam ter 3 refeições por dia tentam, Muito bem, mas que os João mesmos não Maçã. tenham. Então, eu quero traduzir este meu pensamento lógico, trazendo os números, não é? E trazendo a verdade, que muitas das vezes, para nós podermos crescer, não podemos olhar a mentira como, de facto, o fator fundamental, mas é preciso que nós nos reerguemos como país. Muito bem, João Maçã. Lá chegaremos, não Volto é? a si. Lá chegaremos, e para chegar não precisamos de nós inventarmos os números na saúde, não precisamos de nós inventarmos números nos transportes. Temos que trabalhar mais. O governo de Moçambique tem tudo, desde 1975. Se até hoje, 2023, não conseguiu colocar o seu povo a ter 3 refeições por dia, não serão os números que vão nos empolgar. Obrigado, e nós João pensarmos que Maçã. não, na verdade, em Moçambique temos tudo isso. Quer dizer, eu digo isso só para terminar 10 segundos. O cidadão não pode se enganar. O cidadão não pode se enganar. Mesmo eles que defendem isso, em algumas ocasiões vê que não. Mas a questão dos números. Vocês voltam para o passado. O Ministério da Agricultura obrigou a FDC a desmentir. Agora queremos ver quem vai desmentir o I. Obrigado, João Maçã. Mas Falando. desculpe, Só 30 segundos. Exatamente. É assim. Dizia